Oi, gente, tudo bem? Espero que o recesso tenha corrido tudo bem, espero que estejam todos saudáveis, que ninguém tenha contraído Covid, que vocês estejam com as emoções controladas. A gente sabe que é difícil, mas enfim, a gente espera que vocês estejam o melhor possível, lidando com todas as diversidades que o momento pede e que consigam estudar. E por conta disso, obviamente, nosso recesso já acabou e a gente vai voltar agora, porque logo logo os vestibulares estão aí e, se Deus quiser, ano que vem, todo mundo na universidade, novo ano, novo tudo, tá? Mas para isso a gente precisa manter o foco nos estudos. Então, continuando o tema que a gente tinha parado, a gente vai fechar hoje o clima brasileiro e os domínios morfos climáticos, tá? Então, só para a gente relembrar, o clima ele é influenciado por diversos fatores, tá? Tanto relevo, vegetação, se é próximo do mar ou se está mais para dentro do continente, a presença de massas de ar se formando ali perto, aliás, ou a influência de massas de ar, ou até influências de correntes marítimas, tudo isso influencia o clima, tá? E, consequentemente, o Brasil não está isento de todas essas alterações. O nosso país, além dele ser muito extenso, ele tem um formato que vai ocasionar que mais da metade dele está na porção norte, extremamente próxima do Equador, então é uma região equatorial, e o extremo sul dele está mais uma região temperada, tá? Então, por conta desses fatores, a gente acaba tendo diversos climas. O nosso litoral também é gigantesco, a gente faz ali litoral com o Oceano Atlântico, e por consequência disso a gente também tem influência de maritimidade. Saindo disso, obviamente, para dentro do continente, a gente vai ter muita influência de continentalidade também, tá? Então aqui a gente tem esse mapinha, que vai mostrar mais ou menos a predominância dos tipos de clima, tá? Então ali para cima, começando ao norte, a gente sempre vai ter climas quente, superúmido, quente úmido, quente subúmido, tá? E aí conforme a gente vai descendo mais para o sul, a gente vai chegando para um clima um pouco mais temperado. Porém, vocês vão perceber que é sempre clima quente, tá? Tanto que aqui no Brasil é extremamente raro a gente falar de neve, exceto por Campos do Jordão e, sei lá, Pico da Igrejinha, que é uma região de alta altitude. Antes da gente entrar nos domínios morfos climáticos, eu tenho que explicar para vocês essa dinâmica dessas quatro massas de ar que atuam aqui no país, tá? No Brasil, a gente vai ter a influência de quatro grandes massas de ar, que é a MEC, Massa Equatorial Continental, ou seja, ela é uma massa de ar formada na linha do Equador, dentro do continente, que é aquela formada em cima da floresta amazônica. Precisamos fazer mais uma ressalva sobre essa massa de ar. Por ela ser continental, ela deveria ser seca. Porém, como ela se forma em cima da floresta amazônica, ela vai absorver toda a umidade da evapotranspiração, então ela vai ser considerada uma massa de ar quente e úmida, tá? Então ela é a exceção à regra. Outra massa de ar é a MEA, Massa Equatorial Atlântica, formada na linha do Equador, mas acima do Oceano Atlântico, então ela é quente e úmida. Depois a gente vai ter a MTC, Massa Tropical Continental, ela é formada mais ali na linha dos trópicos, em cima do continente, então ela é quente e seca. E depois a gente tem também meu cachorro. E depois a gente vai ter a MTA. Aliás, desculpa. Tem a MTA e a MPA. Então, todos são 5 massas de ar. A gente vai ter a massa tropical atlântica. E também, por último, que vai afetar a gente no inverno, a gente vai ter a MPA, que é a massa polar atlântica. Então, ao todo são 5, tá? Eu confundi. Eu tava olhando só no mapinha do verão. Como que dá essa dinâmica? No verão, a gente vai ter realmente essas 4 massas de ar atuando. A equatorial continental vai dispersar calor e umidade em toda a região norte, traz um pouquinho para a região nordeste e também ali para o centro-oeste, quase
Ô, Roger. A massa continental, ela vai trazer um pouco de calor também aqui pro sudeste. A equatorial atlântica, ela vai trazer calor e umidade, principalmente ali pro litoral do nordeste, tá? A tropical continental, ela vai elevar as temperaturas do sul e do sudeste. Roger, obrigado. E depois a tropical atlântica, ela traz umidade para nossa região sul, sudeste e centro-oeste. Então, se você estivesse perguntando por que chove muito no verão... Ô, meu pai, eu vou tirar a bolinha de você, Roger. Deixa eu trabalhar, Roger. Então, se você estivesse perguntando por que chove muito no verão, é por conta de que você tem a equatorial continental trazendo umidade pra gente, do norte, e você tem a tropical atlântica trazendo umidade pela porção sul. Então, quando essas duas massas se encontram, são duas massas quentes, mas elas são massas carregadas de umidade, tá? Então, no verão, nossa grande índice de chuva é devido a essas duas massas, principalmente na nossa região. Agora, com relação ao inverno, como a gente vai ter a massa polar atlântica vindo pelo sul, a porção do relevo ali vai contribuir para que ela adentre no continente, tá? Então ela vai entrar pelo sul, derruba as temperaturas de Santa Catarina, derruba a temperatura do sudeste, e em determinados anos ela consegue até levar friagem para a região do Amazonas, tá? Pra vocês verem como que ela vai atuando e como ela vem forte. Na região de Santa Catarina e o nosso litoral ali, como é uma massa de ar frio e ela vai se encontrar com a tropical continental, aliás, com a tropical atlântica, que é uma massa quente, massa de ar quente com massa de ar frio, se vocês lembrarem de algumas aulas, chuva frontal, tá? Prontinho, voltei. Agora eu posso dar aula porque fui buscar. Então, retornando. As nossas massas de ar, no inverno, a gente vai ter o encontro da massa polar do Atlântico com a massa tropical do Atlântico também. Então são duas massas, uma gelada, uma quente, e as duas são carregadas de umidade. Quando elas vão se encontrar, vai ocorrer chuva frontal, principalmente nessa região litorânea, tá? Principalmente tanto até assim, na linha do mar mesmo. E aí essas massas de ar que eram úmidas, como elas chovem ali no encontro delas, porque fica muito carregado, muito denso, elas vão vir para o continente seca. E isso vai explicar o nosso inverno um pouco frio, porém extremamente seco, que é inclusive o que a gente está passando agora, né? Tanto que daqui a pouco eu ligo meu umidificador de ar, senão minha rinite, minha alergia, dor de cabeça, enfim, eu ferro com tudo. Dito isso, vamos para os nossos tipos climáticos, tá? Quer jantar? Então, ó. O primeiro tipo climático que a gente vai ter é o equatorial úmido. Ele vai dominar, ou vai ser dominado pela massa equatorial continental, que é aquela massa de ar formada por cima da Amazônia. Ele vai ser extremamente quente, extremamente chuvoso, muito abafado, tá? A amplitude térmica durante o ano praticamente não varia. Você tem uma oscilação de 1 ou 2 graus, então, sei lá, a média de temperatura é de 29 a 31 graus o ano inteiro. Praticamente você não tem inverno, não tem... é só verão. E a média de precipitação chega a 2.000 milímetros anuais, tá? E essas chuvas, elas são distribuídas durante o ano todo. O segundo tipo climático que a gente vai ter no Brasil é o litorâneo úmido. Esse litorâneo úmido, ele já vai pegar ali toda a faixa de extensão do Atlântico. Ele vai ser dominado pela massa tropical atlântica, do litoral, né? Também quente e chuvoso, bem abafado. A pluviosidade, ou seja, os índices de chuva, eles vão variar de 1.500 a 2.000 milímetros anuais. E no verão vai ocorrer as chuvas orográficas, que são aquelas nuvens de vapor que se formam, aquelas nuvens que elas vêm carregadas, porém elas chegam na Serra do Mar,
por estarem pesadas, não passam o relevo. Se acumulam, chovem ali, e aí elas conseguem ultrapassar essa barreira. No inverno, tem chuvas frontais, que é por conta do encontro da massa quente com a massa fria, a massa polar. E essas chuvas frontais elas vão ocorrer principalmente no litoral nordestino, tá? É regra, é só lá? Não. Principalmente lá, tá? O terceiro clima, nosso clima tropical. A gente vai ter um inverno mais seco, nosso verão extremamente chuvoso, um índice aí de chuva de aproximadamente 1.500 milímetros por ano, tá? Essa é uma média. Nesse clima, a massa equatorial continental vai dominar no verão, que é a nossa massa formada na Amazônia, e depois na região sudeste é a tropical atlântica. No inverno surge a massa polar e faz com que essas outras recuem, tá? Derrubando a nossa temperatura. Já o semiárido, que é ali na região do nosso sertão, ele tem uma precipitação praticamente metade de tudo que a gente já falou, que vai de 750 ou até 500 milímetros. Então, para vocês terem uma ideia, chove 3 vezes menos do que chove na nossa região. As chuvas são extremamente irregulares, às vezes tem um período de estiagem gigantesco. E também é um local de altas temperaturas. Quanto mais perto da linha do Equador, obviamente, maior é a insolação e maior a quantidade, maior as temperaturas. E por último, o subtropical úmido, que fica bem ali no nosso sul do país. Ele é dominado pela massa tropical atlântica. O inverno é a polar, que vai dominar ali. Chove bastante, praticamente 1.500 milímetros anuais. E no verão, quem traz umidade é a massa tropical atlântica. No inverno, é o contrário. É a massa polar junto com a tropical atlântica, tá? Lembra? Aquelas duas massas de ar se encontram e aí rola chuva frontal. Aí aqui a gente tem um mapinha, dê uma olhada, identifiquem os 5 tipos de domínios, tá? Aliás, de clima que a gente vai ter. O equatorial é esse mais ao norte, mais rosadinho. O litorâneo é esse marronzinho na nossa borda do Atlântico. Depois a gente tem o clima tropical, que é esse mais pêssego. Aí em amarelo a gente vai ter o semiárido. E embaixo a gente vai ter o subtropical úmido, tá? Esse esquema com os climogramas, eu não vou adentrar eles. Tem 2 slides a respeito deles. O segundo, ele tá bem melhor porque dá para identificar a linha de temperatura média. Eu quero que vocês analisem, comparem com os climas que a gente acabou de estudar. Depois dá uma olhada também com os domínios morfos climáticos, ou seja, os biomas que a gente vai falar. E qualquer coisa eu vou estar presente à noite no plantão pra gente conversar a respeito disso, tá? Não só isso, mas tem 5 exercícios no final dos slides que é para vocês praticarem. Se quiser fazer junto comigo através do Meet, eu vou estar presente, tá? A gente tá aqui para isso. Então, com relação aos domínios. O primeiro domínio que a gente vai falar é o domínio amazônico. O domínio amazônico ele é colocado como um mosaico de formações, porque a gente vai ter 3 tipos de vegetação e de, como que eu posso falar, de ambiente ali dentro. A gente tem a terra firme, que é um ambiente que não sofre inundação, onde vai ter aquelas árvores gigantescas de 60 metros de altura, as sequoias. A gente vai ter a área de várzea, que é uma área que ela é plausível de inundações. Na época de muita chuva ela inunda, e outra época nem tanto. Aí a vegetação ela já não é tão alta, mas ela chega a uns 20, 30 metros. E a gente tem a vegetação de igapó, que é aquelas terras predominantemente inundadas, tá? Aí é onde vai predominar as vitórias régias, plantas mais aquáticas. Dentro do domínio amazônico, a gente vai encontrar um pouco de cerrado e um pouco de campo, que é por conta do desmatamento, tá? Então hoje já se faz presente esses tipos de bioma ali dentro. A biodiversidade é extremamente preciosa. A gente tem inúmeras espécies
que tem o... Como que eu posso falar? O interesse da indústria farmacêutica, da indústria, enfim, da ciência no geral, porque são espécies pouco estudadas, só são encontradas ali, e assim, o pouco que se sabe deles é extremamente promissor, tá? Nossa, mas sério isso? Sério. Pra vocês terem ideia, o Captivil, se não me engano, que é um remédio para diabetes, diabéticos tipo 2 utilizam esse remédio. Ele é um remédio que foi feito e foi descoberto através do veneno da cascavel. Então, tipo assim, quando a gente fala que a biodiversidade é extremamente preciosa, ela é extremamente rica em descobertas, é porque ali dentro tem plantas, tem cogumelos, tem animais que são poucos estudados, mas que têm um potencial gigantesco para que contém alguma substância que pode ser benéfica para a gente, tá? Então, quando a Amazônia é sim um campo que precisava ser mais pesquisado, precisa ser protegido, e a gente sabe que, principalmente por conta do governo atual, isso não é prioridade deles. Com relação ao desmatamento, afeta a biodiversidade também, porém tem um problema pior ainda. O solo da Amazônia, ele é extremamente rico, até porque ele sustenta uma das maiores florestas do mundo. Porém, ele é um solo pobre. Como assim? Tem um solo rico, mas é um solo pobre. Simples. A floresta amazônica é um ambiente extremamente quente, extremamente úmido. Esses dois fatores aceleram a decomposição de matéria orgânica. Então todas as folhas, galhos, troncos, animais mortos, enfim, é decomposto muito rápido. Então o ciclo de nutrientes, ele é extremamente acelerado dentro dessa floresta. E o solo depende desse ciclo. Então a serrapilheira, que é toda aquela camada de matéria orgânica superficial, que está em decomposição, ele é decomposto muito rápido, mas ele é absorvido muito rápido. Então o solo abaixo daquilo não segura muitos nutrientes, tá? Aí o que acontece? Quando o pessoal vai e desmata tudo, primeiro ano o solo tem lá nutrientes, legal. Plantei capim, sei lá, plantei soja, plantei girassol que tá na moda, enfim. O primeiro ano vai ser incrível, vai parecer uma mágica. Segundo ano, já não vai crescer muito. Terceiro ano, então, parecer que salgaram a terra, porque não vai crescer bosta nenhuma. Por que isso? Porque quando você planta e colhe, você tira e você não deixa a matéria orgânica ali para voltar aquele ciclo de nutrientes. E aí, obviamente, seu solo, que tem o caráter de ser solo pobre, vai ficar pobre. Aí, o que os fazendeiros fazem? Abandona aquele terreno e desmata outro. Então, só vai derrubando a floresta. Floresta amazônica é uma floresta gigantesca, é o que a gente chama de floresta em clímax, porque ela já está no ápice do desenvolvimento, já tem árvores centenárias, milenares lá e tudo mais. Quem vai substituir essa área desmatada? Campo e cerrado. Na questão de crescer rápido e dominar o local abandonado, ainda mais um solo pobre, esse tipo de vegetação tem vantagem sobre a floresta amazônica. E aí elas correm, entre aspas, né? Planta correr é ótimo. Elas vão acabar crescendo ali, se desenvolvendo e ocupando o lugar da floresta amazônica. E aí tem uma série de fatores que eu deixo pro pessoal de ecologia responder, mas já dá para imaginar, né? Florestas amazônicas, rios voadores, biodiversidade, tudo isso. Com relação aos domínios de mares de morros, como é um relevo um tanto mais acidentado, ele vai predominar muita erosão e temperismo, só que são estruturas cristalinas, escudos cristalinos. Então, anos e anos de desgaste. Então, essas encostas são todas arredondadas, tá? Que vai pegar muito ali na região de Minas, vai pegar muito as nossas serras, tá? Mata Atlântica cobria quase todo esse domínio. Porém, como vocês já imaginaram, Mata Atlântica foi ou é um dos biomas mais devastados do Brasil e, consequentemente, o que antes cobria 85%,
Hoje, se restar 6 ou 4% de Mata Atlântica nativa, é muito, tá? E esse pouco que resta, ele está em reserva particulares, para vocês terem ideia. Por que foi desmatado? Crescimento urbano, cana-de-açúcar e café. Cana-de-açúcar, mais ao norte, café, aqui na região sul e sudeste, principalmente quando a gente começou ali, naquela República Café com Leite e tudo mais. O problema do desmatamento nesse tipo de domínio. Se você tira a vegetação, você vai para a agricultura e tudo mais, isso agrava os problemas de erosão, tá? Se aumenta a erosão, o seu solo fica mais fino, como é um ambiente de morros, um ambiente íngreme, vem o verão chuvoso, deslizamento de terras, que é quando você tem aquele solo muito fino, encharcado, e ele acaba deslizando sobre a rocha-mãe. E ele leva tudo que está em cima, tá? Domínio das araucárias. Ai, Jesus, trava-língua, é isso. Ele fica ali na região da bacia do Rio Paraná, então é mais ao sul, pega Paraná, Santa Catarina, um pouquinho de São Paulo no sul. Era marcado pela dominância de araucárias, tanto que leva esse nome. Basicamente você só tinha esse tipo de pinheiro crescendo ali como árvore. Porém, desde 1950, por conta do desmatamento, esse domínio está se extinguindo, está se tornando raro. A araucária é quase uma espécie em extinção, já para vocês terem ideia. O cerrado também é um domínio que está completamente ameaçado. Ele é de uma biodiversidade extremamente rica. A gente vai ter uma alternância de verões chuvosos, invernos secos, tá? E por conta disso, o solo no cerrado ele é muito pobre, ácido, e ele tem metais que acabam sendo um pouco tóxicos, dependendo da planta. Por que isso? Verão, chove muito, essa água quando infiltra, ela lava o solo. Então ela carrega todos os nutrientes para baixo. No inverno, quando essa água evapora, ela acaba aumentando a concentração, principalmente de ferro e alumínio. Então o solo fica muito ácido. E isso vai ter consequências na flora. O que vai acontecer? Essas árvores elas acabam se retorcendo inteiras, tá? Então, como vocês podem ver aqui na imagem, os troncos, os galhos, eles são todos retorcidos. Parece que você praticamente judiou da planta. O que mais? Essa vegetação ela é extremamente adaptada a queimadas. Como já você deve ter imaginado. Inverno seco, a vegetação fica seca, é propícia a incêndios. E sim, essa vegetação, as árvores grandes, elas têm raízes muito fundas, cascas grossas, que é para sobreviver aos incêndios. E as outras plantas, elas têm uma rápida germinação ou sementes de resistência, tá? E elas são adaptadas e elas até precisam do fogo. Nossa, então é para sair tacando fogo? Não, não é. Isso é um fenômeno natural, tá? Mas elas precisam desse fogo para queimar a matéria orgânica e auxiliar nesse ciclo de nutrientes, tá? As cinzas formadas pelos incêndios acabam virando adubo e aí germina e novas plantas crescem. A caatinga, ela é mais ali ao nordeste, tem escassez e irregularidade de chuvas, intemperismo físico, principalmente pela ação de vento, é o que vai predominar ali. O solo é extremamente raso, pedregoso, solo pobre, tá? A flora e a fauna que tá ali é extremamente adaptada, principalmente para evitar a perda de água. Se é uma região semiárida, você não tem água em abundância, consequentemente você não pode se dar o luxo de perder água, né? E aí é onde você vai ter, por exemplo, cactos, plantas com espinhos, algumas folhas mais grossas que a gente chama de folhas coriáceas. Na caatinga, em tempos de muita seca, as folhas, a vegetação em si, ela perde as folhas, igual nas regiões temperadas, que a gente tem as árvores caducas, a gente tem na caatinga também, tá? E essa caducifolia que a gente tem é por conta de escassez de água, tá? E por último a gente vai ter as pradarias, que é de vegetação rasteira, que vai remeter aos nossos biomas de pampas ou campos sulinos, tá? Porém, também, esse já é um domínio onde foi completamente utilizado para pecuária
que é criação de gado e tudo mais, e algumas monocultura, tá? Com relação a essas 3 faixas de transição que a gente vai ter, são faixas ou domínios, sim. Aliás, não chega a ser domínio, é faixa. Onde a vegetação ela começa a ter uma característica própria, porém ela vai segurar característica dos domínios dos locais, do seu entorno. Então, por exemplo, ali na A, que é a mata de cocais, ela vai apresentar tanto características dos cocais em si, que leva o nome, mas ela também vai reter do cerrado, da floresta amazônica e também da caatinga. O B, que é o agreste, ele vai ser uma transição entre caatinga e litoral. E o C, que é o pantanal, ele mistura floresta amazônica, áreas de alagadas e cerrado, tá? Então você tem essas faixas de transição de um ambiente para o outro. Esses daqui são 5 links para vocês se aprofundarem mais nos domínios, tá? Recomendo pra caramba esse site, eu gostei muito, por isso que eu deixei de bônus. E aqui são as questões que aí eu deixo pra gente resolver na hora do nosso encontro, do nosso plantão, tá? Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvidas, me procurem. Eu vou estar online amanhã, mas pode mandar qualquer horário do dia, que assim que eu estiver disponível, eu respondo pra vocês, tá? Tchau, tchau. Bem-vindos de volta. E vamos, que logo, logo nosso ano acaba e vocês vão ser aprovados. Tchau, tchau.